Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, do dia 14 de maio de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui ao vivo do nosso estúdio do Rio de Janeiro, ele, a abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes do Brasil e do mundo que podem e estão mexendo com o nosso mercado. Você terá noção de como fazer, como você poderá agir ao longo desse dia, que a princípio promete, né? Estamos vendo aí um cenário como mesmo foi desenhado ontem para baixo, estamos vendo viés para cima. Será que a gente recupera tudo? Será que a gente vai voltar a ter uma semana zerando o cenário negativo que estava, ficando positivo, com um cenário totalmente inverso do que a gente tinha de visão de ontem? Ou é somente um repique técnico e a gente vai mais para baixo? Tudo isso e muito mais detalhes a partir de agora com você, meu amigo e minha amiga investidora, cada um dos grupos, cada uma das comunidades, cada um dos espaços que nos atendem e nos recebem. Você que entra aí pelo Márcio Lorega no Facebook, por cada um dos grupos, a gente compartilha esse vídeo lá no Facebook. Abraço pessoal do Business Brasil, Alfonso, pessoal do Mind Money para empreendedores, investidores mais, galera de educação financeira, mercados e ações e opções, tradearia, bolsa de valores, todos vocês sintam-se abraçados, e também a galera que assiste nos playbacks lá no LinkedIn Márcio Lorega, no Facebook da Mais Money e no YouTube da Mais Money. Então, sem mais delongas, vamos diretamente aos números, porque eles não mentem. E agora, pessoal, estamos com o nosso índice futuro com 1,82% de alta. Subindo para o alto e avante. Márcio, mudou tudo de ontem para hoje, está tudo maravilhoso, tudo lindo. Posso vender minha casa e comprar ações? Não! O cenário não ficou 100% maravilhoso, mas é aquilo, né? Estávamos precisando de gatilhos para impulsionar uma reação e ele veio. Que bom, maravilha. Primeiro gatilho mais relevante é a questão de Estados Unidos e China não descartarem, não eliminarem, não cancelarem quaisquer reunião ou questão relativa a se acertarem nessa questão de guerra comercial. Um está taxando o outro, isso aí a gente já viu. 200 bi taxado, pode ser mais 325 bilhões de dólares que os Estados Unidos prometendo, e a China retaliou com os 60 bilhões lá, tarifando o mesmo valor de 25%, só que ainda tem uma questão de que vai reduzindo lá à medida que uma parte de produtos com 25% vai caindo para 20%, 15%, 10%, chegando a 5%. Esse cenário, beleza, todo mundo viu ontem, o cenário ficou complicado, todo mundo esperava aí que essa retaliação da China não acontecesse, ela aconteceu rápido e deixou os mercados tensos com o que o Trump poderia, digamos, fazer de devolução desse gesto carinhoso chinês, mas ele segurou a onda e ainda por cima, eles colocaram lá o seguinte, vão trazer suporte aos Estados Unidos para os seus agricultores por causa da questão da soja, e podem dar aí um subsídio de mais ou menos uns 15 bilhões de dólares durante esse período de disputa, esse cenário complicado que está aí com relação à China. E aí eles falaram que pegaram o melhor ano, de acordo com essa visão do Trump, é o melhor ano, a maior compra que a China já fez com os produtores, que é de cerca de 15 bilhões de dólares, e vão fazer algo recíproco para dar uma sustentada nos produtores, porque eles fiquem bem e não entrem no cenário de desaceleração econômica. Óbvio, já tem economistas, catedráticos do mercado falando que isso não resolve, isso não segura a onda, que isso é só um ponto, é o que tem grande peso, mas só um ponto, não o maior de todos, não aquele que vai fazer a diferença completa, porque precisaria de suporte para a economia como um todo, mas já demonstra que os Estados Unidos estão querendo se preparar para algo que pode ficar um pouco mais longo, vamos dizer assim. E aí a gente tem aí uma visão também. Eles já tinham feito esse programa já logo no início, numa segunda rodada de assistência, isso aí é praticamente a segunda. A primeira foi com 12 bi no ano passado para compensar aí a questão dos preços dos bens agrícolas e as perdas que houveram lá naquele primeiro momento.
essa então seria uma segunda ajuda agora da ordem de 15. E outro ponto, né, é o Fed falando que pode reduzir juros se a disputa comercial desacelerar a economia. Então eles também estão atentos nessa ponta. Quem falou isso foi diretamente Eric Rosengren, o presidente do Fed de Boston, que comentou isso e que tem um voto lá na taxa de juros do Fed para esse ano. Então, vamos ver. Ainda não mexeram, mas estão atentos aí à reação do mercado. Esses foram os pontos. Outra ponta, que também ficou bacana, a questão do Banco Central Chinês, que deu uma injetada lá de 29 bilhões de dólares na economia chinesa para trazer aí, para reduzir, mitigar qualquer tipo de impacto na liquidez relacionado aos pagamentos tributários por empresas chinesas. Então também é um dado para dar uma segurada e que demonstra que os países estão se preparando para algo que seja longo, trazendo subsídios às economias, ou seja, tentando evitar aí um cenário de desaceleração, que pode, e o que está sendo bem interpretado pelo mercado. Então, temos aí esse cenário bem interessante pela frente. Somado essas pontas, ainda temos a questão de que o Trump comentou de que vai se encontrar com o Xi Jinping numa cúpula do G20 no Japão agora, no fim do mês de julho. Já tinha levantado essa informação e agora a gente tem praticamente essa confirmação, falando que eles estão lidando com os chineses, tem uma relação muito boa, Trump falando, com os comentários na Casa Branca, e talvez algo aconteça. Vamos nos reunir, como vocês sabem, no G20, lá no Japão, e ele acha que será uma reunião produtiva. Então, vamos ver como é que esse cenário vai caminhar. Somado essas visões e todas essas alternativas que surgiram, o mercado olhou e falou, beleza, acho que eu exagerei um pouquinho ontem, né? Então temos esse cenário, a princípio altista forte, que pode ser repique, tá? Pode ser repique numa tendência de queda. A gente precisaria, como eu falei ontem com vocês, pelo menos rodar, chegar ali naquela região acima de 92,5, fatalmente já vai chegar já logo de cara, e aí passar a brigar para ficar acima de 93,300, 93,700, buscar 94,5, que são as resistências aí de Ibovespa pela frente. E depois a gente tem aí 94, depois de 94,5, 94,600, que é onde já está ajustada a média de 20, a gente vai ter uma briga ali também de 94,800, o caminho ficou meio tortuoso depois de 94,5 aí, para a gente chegar numa resistência de 95, 95.500 pontos. Então vai ter uma briga ali, se o mercado reagir muita coisa, encerrar toda a queda de ontem, hoje apenas. Parte de baixo, a gente tem na perda dos 91.500, que é um suporte forte, importante, fundo duplo, como eu comentei ontem para vocês no fechamento. A gente tem um cenário que pode levar esse mercado a 90.900, 90.200 e depois no cenário mais tenso aí para baixo, até a região de 88.100, 88.200, onde está a média de 200. Óbvio, ainda tem outros pontos na região de 89.000, mas a meta seria realmente buscar essa média de 200 no gráfico diário. Então, atenção, todo cuidado é pouco. E essa abertura, óbvio, você vai ficar atento, vai evitar de entrar naquela loucura de abertura, espera um pouquinho, vê se os papéis vão dar uma riada após uma abertura forte, se vão retroceder um pouquinho para depois sim ver quais que vão sustentar, que vão fazer um fundo bacana, um recuozinho ali frente à alta de abertura, para ter posição aí interessante para o longo do dia, beleza? Então, merece atenção, a alta é boa, que beleza, mas precisa de certos cuidados. Mercado interno aqui tem suas surpresas também, não digo surpresas que são positivas ou negativas, mas informações que podem mexer com o mercado. A gente viu a Justiça determinando quebra do sigilo do Flávio Bolsonaro, do assessor Fabrício Queiroz, para investigar. Quem não deve, não teme. Se tiver tudo redondo, beleza. Se não, vamos ficar atento. Flávio Bolsonaro falando que isso é para mexer com o pai dele. Mas se está tudo redondo, meu amigo, você não tem que temer, é só tocar o barco e continuar adiante. Falando do vice-presidente também, Hamilton Mourão, ele embarca nessa próxima quinta-feira para uma viagem lá na China. E um dos temas centrais é a questão daquele projeto que a China tem de cinturão em rota, de injetar aí bilhões de dólares mundialmente, em diversos países, para ter infraestrutura em tudo quanto é lugar aí, para poder receber as mercadorias chinesas. Ou seja, eles querem auxiliar, crescer, ajudar a infraestrutura em troca
digamos, facilitar a chegada e a entrada de mercadorias chinesas nos países em que eles auxiliarem. O Brasil é um deles, então Mourão vai lá, vai bater um papo e vamos ver como é que essas coisas vão caminhar. Com relação a Bolsonaro e a questão aí do ajuste já um pouco polêmico pela inflação na tabela do IR, já foi dito por algumas fontes de dentro da área econômica do governo, que não citaram nomes, aí é uma maravilha, né? A gente fica nessa zoeira, mas quem botou essa notícia foi a Reuters, a questão de que não tem espaço fiscal para fazer essa correção nessa tabela. E aí, vamos ver como é que isso vai rodar. Bolsonaro ontem falou que quer, tinha falado Paulo Guedes isso, só que pegou de surpresa e estamos vendo aí, a princípio, a área econômica falar que não tem espaço para isso não. Eles precisam do dinheiro aí que vai ser arrecadado, até estão vendo a possibilidade de um novo contingenciamento, para além dos quase 30 bilhões de reais já bloqueados. Então vamos ver como é que isso vai fluir, como é que essa questão vai caminhar aí. Mais cenário tenso adiante. Falando de informações de mercado, a gente viu a Azul entrando literalmente aí, grande Paulão, seja bem-vindo, bom dia meu querido, junto ao juiz da primeira vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, onde se processa a recuperação judicial da Avianca, pedindo uma autorização específica para a compra de uma chamada UPI, que é a Unidade Produtiva Isolada. Grande Eliezer, seja bem-vindo também. Que foi aí que seria criada a partir do desmembramento da Avianca e colocou um valor mínimo de 145 milhões de dólares. Antes tinha feito uma oferta de 105 milhões de dólares, mas agora subiu um pouco a proposta e quer pegar os lotes aí lá em Congonhas, também lugar no Santos Dumont e pegar outro em Brasília. A princípio é o que ela está ofertando. Vamos ver se o mercado olha isso do lado positivo dela, ampliando seu espaço, a malha aérea brasileira, ou se vai olhar pelo lado do custo de cara, tipo, vai gastar isso aí, meu Deus do céu, dinheiro agora, só vai ter ganho lá mais à frente, se tiver, se for bom. Então, vamos ver se vão olhar pelo lado do copo cheio, pelo lado do copo vazio, pelo lado do custo, pelo lado do benefício que vai ser gerado com essa aquisição, se realmente se concretizar. E isso não impede ainda em nada a questão do leilão lá, que foi suspensa na Justiça de São Paulo, então, que estava previsto ser leiloado semana passada e não ocorreu, é outra parte, não tem a ver com essa ponta. Temos hoje balanços a serem divulgados, e não são poucos também, não tem grande peso ou expressão no Ibovespa, mas são muitos ativos. Grande Frederico, seja bem-vindo, bom dia, meu camarada. A gente tem aí balanços a serem divulgados hoje, Minerva, Copel, Equatorial, Light, Taesa, Banrisul, Bradespar, aí sim, dá para ficar de olho, isso aí é relevante. Ezetec, Gafisa, Rossi, Guararapes, Santos Brasil, Wilson Son, tem um monte. Dados norte-americanos hoje não tem nenhum relevante, somente à noite a gente tem dados chineses aí de produção industrial e vendas de varejo, que é para ficar esperto e atento para ver se realmente aí as coisas estão melhorando ou se está complicado mesmo, ficou bem tenso o cenário por lá e isso vai afetar diretamente os commodities, vai afetar minério, vai afetar petróleo, vai afetar todo mundo, tudo que tem direito aí, porque China, com um cenário de desaceleração econômica, afeta aí a demanda por commodities. Então, vai ficar esperto hoje à noite. Grande Fred, agora está feito só operando vendido para dar resultado. Recentemente, sim, hoje é que desperta um pouco a atenção com essa questão dessa alta desse índice futuro e o que pode ocorrer ao longo do dia. Como eu já comentei, ficar atento para ver se isso não é repique, se realmente vai confirmar. A gente está no mesmo nível de alta hoje com o que tinha de queda ontem e vamos ver se a gente acelera ao longo do dia, se houverem mais notícias ou se, digamos, as coisas pelo menos não piorem, não desidratem, que é a frase do momento, né? Não fique feio daqui por diante. Aí a gente tem espaço para recuperar. Podem estar olhando essa queda de ontem como algo um pouco exagerado. Vou deixar que eu vou falar de TIM já, campeão, deixe comigo. Outro ponto importante aí para a gente levantar com relação ao noticiário político, depois da questão aí do filho do Bolsonaro sendo investigado, vamos ver como é que as coisas vão rodar, o detalhe realmente voltado para a questão lá da medida provisória que reestruturou a esplanada dos ministérios, onde teve aquele corte, e fechou alguns ministérios. Vamos ver se isso vai rodar. Isso pode ter um efeito aí
se não conseguisse perder a validade realmente da CMP do Bolsonaro, pode voltar os 29 ministérios que tínhamos, a estrutura final do governo Michel Temer, e precisa essa reforma administrativa passar a ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 3 de junho, ou seja, está com prazo aí bem apertado, tem as questões de PEC da reforma da Previdência na frente, já causa já uma certa tensão isso, porque é uma ampliação de custos, o governo estava esperando enxugar e não ficar um cenário mais custoso. No Congresso, o entendimento é que tem mais força que o governo voltaria a ter a estrutura do governo Michel Temer, ou seja, existe um lobby para que volte os ministérios, a quantidade de ministérios que se tinha anteriormente. Vamos ver como é que isso vai rodar. Não é algo, a princípio, que seja positivo para o mercado, como todos sabem. Vai aumentar o custo, vai encarecer a máquina do Estado e tudo mais. E, ao mesmo tempo, pode ser um lobby de voltar aos ministérios para que ganhe mais força o governo, questão de lobby também, para que seja aprovada aí a reforma da Previdência com o mínimo de desidratação possível. São campos a serem explorados e analisados. Vamos ver como é que as coisas vão rodar. Então, é isso que nós temos aí pela frente de notícias. Falando agora, sim, dando uma geral dos mercados internacionais, vamos falar aí de criptomoeda, vamos falar de dólar, vamos falar de commodity, vamos falar de tudo que tem direito. Futuros dos mercados norte-americanos, nesse momento, S&P 500, 0,60% de alta. Pode deixar que eu vou dar uma olhadinha na TIM, Fred, deixa comigo aí, viu que o Itaú indicou compra, beleza, a gente fala a respeito, beleza, campeão? S&P 500, 0,59% de alta, Dow 30, 0,44% de alta, Nasdaq 0,79% de alta nesse momento. S&P 500 VIX índice do medo caindo, que demonstra aí esse potencial de tomada de risco, a galera querendo se posicionar nos mercados de ações globais, caindo 8,61%, não chega a ser os 20 de alta que tinha, mas está caindo 8, voltando aí abaixo de 20 pontos, está 18,78. Mercados europeus, DAX da Alemanha 0,44% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,91% de alta, CAC 40 da França 1,10% e Eurostock 50 0,76% de alta. Enquanto isso, a gente está vendo aí o mercado europeu caminhando bem com essas ideias que pode tudo ficar tranquilo e sereno entre China e Estados Unidos. Falando de mercados asiáticos, lá não ficou tão bem assim. Nikkei 225 no Japão, 0,59% de baixa. Xangai na China, 0,69% de queda. Shenzhen, 0,71% de baixa. E China A50, 0,59% de queda. Todos os chineses caíram. Japão caiu. E Hang Seng Hong Kong, 1,5% de baixa. Também não ficou nos melhores momentos da vida. Falando de commodities, e aí dólar e criptomoeda, vamos começar pela criptomoeda que está na crista da onda, né? 8.105 dólares aí o Bitcoin, 11,13% de alta, mais um dia de alta forte para ela, rompendo a barreira de 8 mil dólares, praticamente aí 100% de alta desde o início do ano para o Bitcoin. Tensão, um momento aí de tensão no mercado, ela está aproveitando isso, fora as notícias como eu comentei ontem para vocês aí no fechamento. Com relação a ouro, a gente está com o ouro caindo levemente, 0,13 a 1.300 dólares, segurando aí esse suporte dessa região de 1.300 dólares, caindo até pouco o potencial de alta que a gente tem para o dia de hoje. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, 1,30 de alta, estamos aí a 71 dólares e 12 centavos, aí Paulão, Brent subindo e avante, enquanto isso o WTI, referência nos Estados Unidos, 0,90 de alta, 61 dólares e 59 centavos, potencial para alta aproveitar e deitar os cabelos aí no dia de hoje, né? Se ela foi resiliente ontem, por que não subir bem em um dia que estamos com uma provável alta forte aí, pelo menos que o índice futuro demonstra, né? Falando de dólar agora, 3,9830, 0,24% de baixa, caindo levemente, nada muito pesado. E falando agora de, vamos agora para a parte de minério, né? Minério, nós vimos aí minério de ferro que deu uma queda no dia de hoje, não ficou aí nada espetacular, e deixa eu só puxar aqui porque saiu da minha reta. Assim, minério de ferro 644,50 yuans, 1,60 de baixa para o minério de ferro nos contratos futuros negociados lá em Dalian, na China, tá indo pouco. Enquanto isso, o vergalhão de aço
caiu, mas caiu menos, 0,30% de baixa a 3.663 yuans por tonelada, ou seja, também aí não performou bem o minério e o vergalhão. Já o petróleo caminhando direitinho no dia de hoje. Informações relativas aí, o pessoal estava falando da ata do Copom, falando a respeito da nossa economia, vimos o seguinte, isso aí é a leitura da ata que foi da taxa de juros, que foi entregue na semana passada, e vimos que o governo aponta a probabilidade de recuo do PIB no primeiro trimestre, mas repete que precisa de tempo. Tirou a questão aí da cautela, serenidade, perseverança da comunicação, que diz que se trata de uma questão que já deveria estar bem assimilada, mas aí reitera falando que está olhando com cautela, com perseverança e serenidade ao cenário. É uma festa. Mas nesse cenário a gente viu que os membros do comitê debateram a conveniência de não mais repetir e principalmente falar que o cenário básico contempla sua retomada adiante da economia nossa. Ou seja, sofreu uma interrupção, período recente, mas tem espaço para recuperar e para crescer mais à frente. Mas tirou cautela, mas estão com cautela. Então, o que eu posso dizer disso tudo? Nada, não mudou nada, tá a mesma coisa. Eles só estão aí, digamos, cozinhando, né, dando aquela mornada na água e não veio nada demais. Enrolou e não disse nada. Vamos ser bem direto, bem sincero com isso aí. Falando agora com relação aos lucros, os resultados que saíram aí ontem, Eletrobras apresentou um lucro líquido de 1,347 bilhão no primeiro trimestre desse ano, 178% superior ao que foi registrado no mesmo intervalo de 2018. Muito bom o resultado da Eletrobras, muito bom mesmo. Vamos ver aí, muito provavelmente, uma puxada no ativo no dia de hoje. Falando aí da Oi, essa reportou lucro líquido consolidado de 766 milhões de reais de janeiro a março. É um resultado que representa uma queda de 97,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado. Queda forte, a EBITDA também caiu. A base de cliente da Oi recuou, ou seja, temos aí um cenário nada positivo, negativo para a Oi muito pro dia de hoje, a não ser que uma teleconferência demonstre um cenário maravilhoso, alguma coisa assim, possa reverter aí esse potencial baixista por causa desse resultado, beleza? É a mesma coisa que a Eletrobras, né? Teve um resultado maravilhoso, mas teleconferência, o mercado analisando, pode só negativo. Eu vejo um viés muito bom pela frente. Com relação à JBS, reportou um lucro líquido de 1,092 bilhão, no primeiro trimestre, alta de 115,7%. Eles agradecem aí o cenário da carne suína no JBS, com um número muito bom no dia de hoje, pode refletir positivamente. Outros detalhes, como falei já da Azul, Itaúsa, sim, vou falar da Itaúsa, apresentou um lucro líquido de 2,486 bilhões no primeiro trimestre do ano, cifra levemente superior, praticamente 3,6% superior ao mesmo período do ano passado. Vemos o resultado bom, praticamente em linha com o que a gente já esperava. A Anima Holding, empresa de educação, apresentou um lucro líquido de 49,1 milhões no primeiro trimestre. Também teve uma alta de 6,7%, resultado bacana aí, tranquilo. Cosan apresentou um lucro líquido de 395 milhões no primeiro trimestre, cifra 14,5% superior ao resultado de um ano antes. Resultado bom também, resultado digno aí para ela. Falando agora da parte diretamente dos ativos, a parte de mercado, parte gráfica, já falei de Bob, agora vou atender meu grande amigo Fred, que solicitou. Tim Márcio, fale para mim, tá bom, tá ruim, sai fora, vamos lá. Com relação a TIM, um olhar semanal, um olhar um pouco mais longo, não sei qual o tipo de operação que indicaram lá no Itaú para você, mas suporte que a TIM tem no gráfico semanal é a média de 200 lá em R$10,04, ok? A gente tem aí um espaço em R$10,50, um pouco antes, que remete lá em outubro de 2018. E se ela conseguir aguentar esse tranco, seria excepcional, que ela fez mínimo em R$10,51. Então, R$10,53 aí tá coladinha, mais ou menos 29, 28 de outubro.
e aí fica bem tranquilo para ter uma reação com suporte nessa região aí de R$10,50. Agora, para cima, para onde nós poderemos ir, a gente pode voltar aí a R$10,80 e quem sabe até a região de R$11 em um primeiro momento. Óbvio, a tendência dela não demonstrou sinal de recuperação, pode ser por causa da alta hoje ter alguma figura que, principalmente se englobar toda a queda de ontem, seria bom para demonstrar um potencial de recuperação desse papel realmente e confirmar todo o potencial que tem por causa desse suporte semanal. Eu espero que aguente o tranco, né? E aí fique bem bacana para as coisas fluírem, para você até realmente poder se posicionar aí, grande Fred, beleza? E aí resistências, ela tem na média de 20 em 11,16, seria a primeira resistência após a passagem dos 10,80, tá? E depois dessa marca, passando de 11,15, ganha fôlego e fluxo para voltar a R$11,64 e depois R$12, onde está a média de 200 no gráfico diário. O negócio é não perder esses 10,50. Fechado, campeão? Porque senão pode buscar aí a média de 200 no semanal, que está lá em R$10,04. Falando agora de outros ativos, vamos falar de Itaúsa, ITSA4, papel aí com suporte nessa região de 11,20, né, ficando nessa linha entre 11,15 e 11,20, mais precisamente, conseguindo recuperar com a questão do balanço que foi divulgado, com o seu lucrinho razoável, né, tem espaço para buscar 11,50 na média de 200 no gráfico diário, e aí seria importante ela romper essa margem para ensaiar realmente uma boa reação, mas ainda tem que brigar com as médias de 20 e de 8 que estão coladas aí e que não ajudam muito. Média de 20 e média de 8 estão em 11,55 e 11,66 respectivamente. Precisa passar aí um caminhão de força que quer jogar lá para baixo, mas se conseguir passar essa região de 11,70 aí, fica uma pista um pouco mais clara para 12, depois R$12,30. Fechado? Perdeu R$11,15, vai para R$11 e depois aí a gente fica com um cenário mais azedo, podendo levar esse ativo para R$10,80, depois R$10,50, beleza? Vamos ver aqui isso. O Fred perguntando a respeito de Suzano se ela quebrou. Não quebrou não, o balanço foi muito ruim, e ela não está já com o mesmo apoio do preço da celulose para dar aquele suporte para ela e não está mais correndo também tão atrelada assim ao dólar, já que o balanço não veio bom, pelo contrário, veio bem ruim, e aí estão descontando também aquelas puxadas fortes que tivemos ano passado, então tem um pouco desse cenário. Mas trazendo mais para o presentão, mais para o hoje, ela com essas pancadas recentes, né, essas arrebentadas que deram nela aí, né, pesadíssimas, a gente está aí na semana retrasada, foi na semana passada a queda de 4%, essa semana aí já estamos falando de uma queda de 5,5%. A gente tem espaço, se ela quiser continuar o processo de queda, deixa eu ver como é que ela está aqui no leilão, 38,30, está querendo segurar aí, pelo menos que bom, né? Já que ela fez mínimo ontem em 37,50. 37,50 é um suporte forte para ela, que se perder, leva o ativo para região de 35,96, R$36, tá? Podendo azedar até 33,80, estou falando já de semanal, de espaço mais à frente, mas como está com muita volatilidade, a gente tem que trazer esses números assim. Conseguindo ganhar fôlego e fluxo, precisa pelo menos chegar na região aí de R$38, ela está no leilão a 38,30, ela precisa pelo menos chegar na faixa de 39 para começar a olhar um pouco melhor para ela demonstrar que tem disposição para reagir, porque se voltar próximo de 39 e fechar nessa região, tem potencial ainda para mais queda, beleza? Aí 39 seria um passo, para depois ela voltar para 39,70 e depois a gente olha para 40,30, que é onde tem realmente um ponto de inflexão interessante, ponto de resistência, ver se ela consegue romper isso aí e buscar as médias de 20 de 8 que estão lá em 41,50 e 41,30. Fechado, campeão? Galera, eram essas as notícias, eram esses os detalhes para trazer para vocês no dia de hoje. Agradeço muito a participação de todos vocês. Querendo saber de mais detalhes, bota nos comentários, chamem-me no privado e vamos
cada vez mais sanando dúvidas, trocando experiências, crescendo para alcançarmos essa liberdade financeira juntos, combinado? Tudo de bom para vocês, um excelente dia, bons trades, cuca no lance para essa abertura, sem empolgação demais nesse início de trabalho, espera um pouquinho se você quer operar um day trade, se você quer montar uma posição, para ver se vai dar uma recuada no mercado, se vai ganhar o fôlego para correr adiante. É mais tranquilo você esperar um pouquinho essa loucura de abertura, beleza? Tudo de bom para vocês, um excelente dia. Nos vemos mais tarde no fechamento entre 5 e 5h30, combinado? Tudo de bom para vocês, um excelente dia e a nossa tradicional despedida. Tchau!